Pessoal, a gente terminou a aula passada discutindo a questão do rendimento das máquinas térmicas e vimos que as máquinas térmicas elas são limitadas nesse rendimento porque elas têm que dispensar a parte da energia por funcionarem via processos cíclicos. E na aula de hoje eu quero discutir justamente a questão do rendimento e ver qual que é o limite físico para uma máquina térmica no que diz respeito ao rendimento. Bem, por volta dos anos 1800, os engenheiros estavam muito preocupados com relação ao rendimento de máquinas térmicas. A gente estava num contexto de revolução industrial, onde as máquinas, principalmente locomotivas a vapor, faziam parte da produção, e havia assim, uma preocupação com o rendimento relacionado a essas máquinas, pois na época eles perceberam que as máquinas tinham um rendimento péssimo. E você sabe, se melhorasse o rendimento, eles poderiam lucrar mais, então era uma questão econômica e por isso motivou muito o estudo dessas máquinas térmicas e isso impulsionou, na verdade, o desenvolvimento de pesquisas nessa área. E aí, no meio desse contexto, um físico militar, um engenheiro militar, na verdade, conhecido como Sadi Carnot, ele deu contribuições importantes para esse problema, pois ele descobriu qual que era o ciclo, como que uma máquina deveria funcionar para que ela chegasse no rendimento, o melhor rendimento possível. Então, essa máquina, na verdade, é uma máquina idealizada, é um ciclo idealizado, na prática você não consegue realizar, mas que ele servia como parâmetro para identificar qual que era a máquina melhor e de repente testar para ver se, por exemplo, olha, uma máquina já tá com esse rendimento. Será que compensa você investir em tempo melhorando o rendimento? Ou será que essa máquina já está bem próxima do rendimento que ela pode ofertar, que ela pode oferecer? Então, essa foi a maior contribuição do Carnot, na verdade, de obter qual é o ciclo e uma expressão para o rendimento máximo. Quando ele fez esse estudo, ele identificou que uma máquina que tem o maior rendimento possível terá um ciclo em que a razão entre o calor cedido para a fonte fria dividido pelo calor cedido pela fonte quente tem que ser necessariamente igual à razão entre a temperatura do reservatório frio pela temperatura do reservatório quente. Então, o rendimento dessa máquina que ele idealizou, que teria um ciclo, que ele encontrou esse ciclo e obteve qual que seria a razão entre o calor cedido e o fornecido pela fonte quente, seria igual então a 1 menos QF sobre QQ, que seria TF sobre TQ, onde as temperaturas aqui são dadas T em Kelvin. Então, o Carnot, lá em 1800, já tinha obtido qual que seria o rendimento teórico máximo. E nota, gente, isso daqui, na verdade, é um rendimento máximo mesmo, é um limite físico. Então, não importa como você desenvolva a sua máquina, não importa quão bom engenheiro você seja, você pode eliminar completamente as fontes de dissipação, qualquer coisa que você pensar. Na prática, uma máquina térmica, ela necessariamente terá um rendimento máximo dado por essa expressão, tá certo? E como era o ciclo da máquina idealizada que o Carnot pensou? O ciclo, em homenagem a Carnot, foi batizado como ciclo de Carnot, e ele é composto por duas curvas isotérmicas e duas curvas adiabáticas, onde 1 e 3 são as curvas isotérmicas, ou seja, indo do estado A para o B é uma isotérmica, e do C para o D é uma isotérmica, enquanto que B para o C e D para o A são adiabáticas, né? A curva 4 e a curva 2. Então, como que é esse ciclo de Carnot? Você tem uma expansão isotérmica indo de A para B, ou seja, você inicia no estado A e sofre uma expansão isotérmica para B. Em seguida, você sofre mais uma outra expansão para C, só que agora mediante uma curva adiabática, um processo adiabático. Em seguida, de C para D, você tem uma compressão isotérmica
E finalmente uma compressão, só que agora adiabática, indo de D para A. Então, para você gravar, são duas expansões seguidas de duas compressões, onde intercala-se expansão isotérmica, adiabática, isotérmica e adiabática. Então, esse processo foi idealizado por Carnot, e como eu mencionei, ele se apresenta como um limite físico para o rendimento. Então, ele impõe um limite natural, não é uma questão tecnológica que você consiga vencer esse limite, é uma imposição das leis da natureza, tá certo? Então, com isso, a gente desenvolveu o que ficou conhecido como a segunda lei da termodinâmica, que é uma outra forma de pensar. Na verdade, dizer que o rendimento máximo é dado por essa expressão aqui, rendimento máximo de uma máquina térmica, é equivalente a você enunciar a segunda lei da termodinâmica, é conhecido como a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento superior à máquina de Carnot. Então, esse resultado foi fascinante, foi um resultado que quebra paradigma, em que, primeiro, testou-se, né, ele verifica e percebe que esse é um limite físico, não há como vencer esse limite. Então, isso foi uma vitória não só do ponto de vista tecnológico para a engenharia, quanto do ponto de vista científico no contexto da física, tá certo? Então, encerro essa aula e vamos continuar fazendo alguns exercícios relativos à segunda lei da termodinâmica e entre outros assuntos que a gente abordou recentemente.